Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma aula de matemática, tá? Espero que todos estejam bem, com saúde, com segurança, que é o mais importante de todos, tá? Essa é a nossa segunda aula assíncrona de matemática do terceiro bimestre, ok? Aqui quem fala é o professor Anderson Amaro. Quem é novato, seja muito bem-vindo à nossa escola. Quem já é prata da casa, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Antes de nós começarmos a discutir, tá, só a título de informação, nós estaremos dando sequência ao que ficou na aula anterior, que a gente está falando de expressões algébricas. Só que hoje a gente vai ver a fatoração e alguns métodos de fatoração, tanto de expressões algébricas como de expressões numéricas. Eu queria fazer a seguinte ressalva. Esta aula eu vou estar postando no grupo e vou estar postando na plataforma, beleza? Entretanto, eu chamo a atenção de vocês o seguinte, que os alunos que ainda não buscaram ou ainda não foram atrás do seu e-mail institucional, vocês precisam fazer isso o mais rápido possível, tá? Na semana que vem eu só vou postar o aviso, atividade postada na plataforma, beleza? Se por algum motivo justificável o aluno não tiver tido acesso à plataforma e às suas funcionalidades, e a gente pode estar vendo uma maneira alternativa para que você interaja também, tá? Mas o ideal, o essencial, é que você pegue o seu e-mail, que você acesse a plataforma, dê devolutiva dentro da plataforma. Essa aula eu deveria ter postado ontem na sala de vocês, mas por conta de dificuldades técnicas, ela está indo no dia seguinte, tá? Então, essa aula ela vai estar subindo para vocês na terça-feira. Creio que terça-feira cedinho, às 7 da manhã ela já vai estar nos grupos e na plataforma para vocês. Assim como a frequência, tá? Vocês vão estar aprendendo a frequência ao longo da semana, mas ela é referente à aula de ontem, dia 23 de agosto. Dizer para vocês que a gente está fazendo o possível para que vocês tenham as melhores oportunidades e as melhores possibilidades, beleza? No mais, quero dizer que espero que vocês consigam atingir o objetivo da nossa aula, tá? E sem mais delongas, vamos embora trabalhar. Então, como eu já disse anteriormente, essa aula ela é sobre fatoração e seus métodos, tá? Então, como eu já disse anteriormente, nessa aula, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar expressões algébricas com foco na fatoração dessas expressões, tá? Então, o objetivo da nossa aula é entender como se efetua essa fatoração de números, né? E estendendo essa fatoração para estruturas algébricas e utilizar os conceitos, claro, de fatoração, resolução de situações, problemas, em especial as equações do segundo grau que nós vamos discutir na aula posterior a essa. Então, na semana que vem, nós já iremos discutir as equações de segundo grau e como que a gente pode obter as soluções e as reduções dessas equações utilizando os métodos de fatoração que a gente vai estar discutindo na aula de hoje. Beleza? Espero que esteja bem legível para vocês aí a questão do texto. Mas aí, de modo, a gente já iniciou essa discussão na aula anterior, tá? Então, a fatoração de expressão algébrica, o que é? O que vem a ser? Ela consiste basicamente em escrever uma expressão algébrica em forma de um produto, ou seja, o produto eu tenho a parcela 1 e tenho a parcela 2, e entre as duas parcelas eu tenho uma multiplicação. Em casos práticos, isto é, na solução de alguns problemas que nós vamos ter aqui em diante, que vão envolver expressões algébricas, a fatoração é extremamente útil, pois na maioria das situações ela vai simplificar a expressão que eu vou trabalhar, dando uma visão mais clara e até mais funcional do problema, tá? Eu estou com um leve problema no braço, então se vocês perceberem eu numa posição meio desconfortável em relação a esse braço aqui, tá?
Para realizar a fatoração de expressões algébricas, nós utilizaremos um resultado muito importante na matemática, que é o Teorema Fundamental da Aritmética. O que ele diz? Ele afirma que qualquer número inteiro maior que 1 pode ser escrito na forma de produto de números primos. Aí, como eu já havia sugerido na aula anterior, para vocês revisarem o que são números primos, são números que possuem apenas dois divisores comuns, sendo o 1 é o primeiro, que é o divisor e múltiplo universal. Todo número que existe ele é divisível por 1. E o próprio número. Entre o 1 e o próprio número, se tiver algum outro número anterior a ele que o divida, aí ele já não é mais chamado de número primo, ele já é chamado de número composto. Ou seja, número composto é todo número que possui mais de dois divisores comuns, beleza? A cadeira também hoje não está muito bacana, não está ajudando muito, mas a gente vai seguir. Então, veja só. Eu tenho 121. Como que eu escrevo 121 em fatores primos? Ou seja, entre produto de primos eu tenho... Aí aqui, como eu disse na aula anterior, o procedimento ele é o mesmo. Ou seja, eu vou pegar o número 121 e vou decompor em fatores primos. Tá? Aí lembra que eu pedi para vocês pesquisarem os critérios de divisibilidade. Ou seja, para saber quanto que o número divide por um ou por outro fator. Tá? Então, fazendo aí as nossas observações, a gente vai perceber que 121 não divide por 2, não divide por 3, nem por 4, 5, nem por 6, nem por 7, nem por 8, nem por 9, nem por 10. A gente vai dividir por 11. E vai dar 11. E 11 só dá por 11, que dá 1. Então, 121 eu consigo escrever como produto de 11 vezes 11. Beleza? Já o 60, eu vou usar o mesmo raciocínio. Como ele é par, divide por 2. 60 dividido para 2 é 30. 30 é par, continua por 2. Vai dar 15. 15 terminou em 5. Mais 1 mais 5 é 6. 6 divide por 3. Então, aqui dividindo por 3 vai dar 5. E 5 divide por 5, que dá 1. Então, o 60 eu consigo escrever na forma de 5 vezes 4 vezes 3. Esse 4, apesar de não ser primo, ele é gerado do produto de 2 vezes 2. Tá? Então, teria 4 vezes 3 vezes 5. Ou seja, estou organizando o produto de números distintos. Isso aqui que a gente fez em formato de decomposição, no formato de razão, isso aqui nada mais é do que a fatoração dos números 121 e do 60. Beleza? Então, a gente pode dizer que a fatoração ela está diretamente relacionada com a multiplicação. Falou de fatoração, eu estou falando de multiplicação. E toda vez que eu estou falando de multiplicação, eu vou ter o elemento chamado de fatores, tá? Esses fatores, quando eles são operados, eles geram o nosso produto. Então, eu posso ter o primeiro fator, tá? Eu tenho o segundo fator, mas eu poderia ter um terceiro, poderia ter um quarto, enfim. Para eu ter multiplicação, no mínimo eu preciso de dois fatores, o primeiro e o segundo. Quando eu opero o primeiro fator com o segundo fator, eu tenho um resultado que é chamado de produto. A exemplo, 2. 2 vezes 3, ou seja, o primeiro fator é 2, o segundo fator é 3. 2 vezes 3, 6. 26 é o fator número 1 e 7 é o fator número 2. Aí eu multiplico sempre da direita para a esquerda, número a número. Então, 7 vezes 6 é 42, deixa 2 e sobe 4, 7 vezes 2, 14, 4, 18. Então, meu produto, 182. Eu quero que vocês recordem aqui, ó, que os números primos da decomposição são obtidos por meio de divisões sucessivas. Divisões sucessivas é quando você faz a primeira divisão, aquele resultado você divide por um novo número e vai repetindo isso até chegar a 1. Beleza? Então, recorde-se que de
Para um número ser primo, como eu já disse anteriormente, e vocês já pesquisaram, creio eu, ele tem que ser divisível somente por ele mesmo, tá? Então, no rol de primeiros números primos, eu tenho de 2 até 11, tá? Depois do 11 eu tenho 13, depois do 13 eu tenho 17, aí segue aquela tabelinha que eu creio que vocês encontraram. Beleza? Então, utilizando as divisões sucessivas, você tem duas formas de fazer isso. Você pode usar pelo método de decomposição ou pelo algoritmo da divisão, tá? Lembrando que o algoritmo da divisão, eu tenho dividendo à minha esquerda, eu tenho meu divisor à direita, eu tenho o quociente como resposta e eu tenho o resto aqui como a sobra, tá? Aí você tem que lembrar da regrinha da divisão. Quando o dividendo é maior que o divisor, você divide direto. Quando ocorre o contrário, ou seja, o divisor é maior que o dividendo, aí você já passa a ter um resultado decimal, porque você vai precisar trabalhar com o 0,, ok? Então, para exemplificar essas divisões sucessivas, nós vamos efetuar a fatoração do 112. Beleza? Então, vejamos. Eu posso usar isso daqui que ele está usando, no exemplo, é o algoritmo da divisão. Beleza? Mas se você quisesse usar a decomposição, também poderia, ficaria a seu critério, o resultado é o mesmo, tá? Eu prefiro que inicialmente você faça pelas divisões sucessivas, depois que você entender perfeitamente o processo, aí você vem para a decomposição, tá bom? Eu quero que vocês entendam que esse método da direita aqui, ó, desculpa, da minha esquerda, da esquerda de vocês, é o algoritmo da divisão. Ou seja, são divisões sucessivas. Eu divido primeiro, o resultado eu continuo dividindo de acordo com o critério de divisibilidade. Então, 112 dividido para 2 é 56. 56 é par, dividido por 2, que deu 28. Por 2 deu 14. 14 é par, continua por 2, que deu 7. E 7 só dá por 7, que dá 1, o resto 0. Ou, fazendo pela decomposição, eu tenho aqui 112 dividido para 2 vai dar 56. Por 2 vai dar 28. Por 2 vai dar... Opa! 7 não, gente. Desculpa aqui, eu fiquei emocionado. Acabou. Beleza? 28 por 2 vai dar 14. Por 2 vai dar 7. Por 7 vai dar 1. Na divisão sucessiva, ela vai acabar quando o resto for 1. Na decomposição, ela vai acabar quando aqui, na minha esquerda, o resto for 1. Beleza? Então, para que vocês entendam, este resultado que nós achamos aqui é a decomposição do 112. Ok? Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. Note que esse 2 vezes 2 vezes 2, ele, que repete 4 vezes, eu transformo em uma potência de base 2 expoente 4. Então, teria 2 à quarta vezes 7. 2 à quarta vezes 7 é a decomposição do número 112. Ok? E aí você escolhe se você vai usar divisões sucessivas ou se você vai usar a decomposição. Quem tem facilidade com decomposição, faça a decomposição. Quem não tem facilidade, divisões sucessivas, você vai achar o mesmo resultado. Beleza? E aí, eu tenho aqui um outro exemplo, tá? Que ele está usando o método de decomposição para fatorar o número 234, tá? Note que aqui ele está colocando por etapas, mas é a mesma coisa de você passar o risco de cima a baixo, beleza? Não tem diferença nenhuma. Vou até tirar daqui esse risco que eu fiz, para vocês entenderem que é a mesma coisa. Beleza? Então, aqui, ó,
234 é par, simplifica por 2, deu 117. 117, ó, 1 mais 1, 2, mais 7, 9. 9 divide por 3, então 117 também. É o critério do 3. Vai dar 39. 39 dá por 3, que dá 13. E 13 só dá por 13, que dá 1. Então, a forma fatorada de 234 é esse resultado que eu encontrei aqui, ó. Ele é 2 vezes 3, vezes 3, vezes 13. Toda vez que você tiver valor repetido, você representa por uma potência, por um único fator. Então, aqui nós temos como resultado 2 multiplica 3 ao quadrado vezes 13. Isso é a decomposição de 234. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Se tiver alguma dúvida, deixe lá no comentário lá na plataforma, tá? Agora nós vamos ver alguns métodos de fatoração, tá? O primeiro método de fatoração de expressões algébricas é o chamado fatoração por evidência, ok? Fatoração por evidência quer dizer o quê? Colocar em destaque, tá? O quê? Um valor que tem nas parcelas, tá bom? Na fatoração por evidência, ou eu vou ter uma soma de termos, aí você tem que lembrar lá das nossas aulas iniciais, que termo é toda estrutura que tem um número e uma letra, tá? Eu tenho esse número e essa letra, e eles estão separados ou por uma multiplicação ou por uma divisão. Então, imagine aqui, por exemplo, que eu queira fatorar a expressão 12x mais 24y. Ok? Note que 12, ele é o fator em evidência, uma vez que ele aparece em ambas as parcelas. Tá? Por que assim em ambas as parcelas? Porque o 12, eu posso dividir tanto a primeira parcela como a segunda por 12, que eu vou ter resultados idênticos. Isso é uma forma. Se você tiver com dúvidas, aí qual é a sugestão que eu dou para vocês? É uma sugestão mais complexa. Você calcularia o MDC entre 12 e 24. Tá? Ou seja, qual é o maior divisor comum entre 12 e 24? Aí você teria que fazer desse formato aqui, ó, o 12 e o 24. Você vem aqui e decompõe os dois simultaneamente. Tal qual vocês aprenderam lá no sexto ano. Tá? Então, como eles são pares, decompõe por 2. 12 dividido para 2 é 6. 24 dividido para 2 é 12. São pares, então continua por 2. 6 por 2 é 3. 12 por 2 é 6. Ok? Aqui vai por 3. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar 3. 3 não, desculpa. Aqui vai dar 2. 2 só dá por 2, que dá 1. E aqui dá 1 também, tá? Então aqui vai dar 1 e aqui continua sendo 1. Beleza? Aí, ó, se você observar aqui, o meu MDC entre 12 e 24 seria o próprio 24. Tá? Então, eu já sei que se o MDC aqui é 24, então, logo, eu posso botar o 12 em evidência. Por quê? Porque ele vai dividir tanto o 12 como o 24. Então, 12x dividido por 12 é x. 24 dividido para 12 é 2. E a variável acompanha. Tá? Então, 12x mais 24y, isso daqui eu posso reescrever da seguinte forma. Coloco o 12 em evidência, que é o fator comum, tá? E divido. 12 para 12 dá 1. 1 vezes x é x, dentro do parênteses. 24 dividido por 12 é 2, e o y mantém.
Então, aqui, eu posso, se eu quiser desenvolver, eu aplico a propriedade distributiva, que eu volto ao valor original. Então, a fatoração por evidência, ela consiste basicamente em colocar em destaque um valor que tem nas duas parcelas, e esse valor, ele vai dividir tanto a primeira como a segunda parcela, sem deixar resto. Beleza? Isso é o que nós chamamos de fatoração por evidência. Tá? Imagine que eu tivesse aqui como exemplo 2, a expressão 21ab² menos 70a²b. Note que agora eu tenho uma subtração de parcelas. O raciocínio é o mesmo. Então, do mesmo modo, inicialmente, determina-se o fator em evidência, tá? Isto é, o fator que repete nas parcelas. Veja que da parte numérica, porque aqui eu tenho que levar em consideração tanto a parte numérica como a parte algébrica. Na parte numérica, tanto a primeira parcela como a segunda, eu tenho o 7 como um fator comum. Ou seja, o 21 divide por 7 e o 70 divide por 7. Ambos sem deixar resto. Ok? E aí, quando eu olho para a parte literal, ou seja, quando eu olho para as letras, eu percebo que o AB repete tanto na primeira parcela como na segunda parcela. Então, meu fator em evidência aqui, ó, fator em evidência será o 7 na parte numérica e o AB na parte algébrica. E aí você só divide cada parcela por esse fator em evidência. Então, eu tenho 21 dividido para 7 é 3, o A dividido para A dá 1, B² dividido por B, aí aqui eu vou aplicar as propriedades de potência, potência de mesma base na divisão, subtrai os expoentes e mantém a base. Então, aqui eu tenho B² menos B, ou seja, 2 menos 1 é 1. E esse A com A é como se eu cortasse ele, tá? Esse A da primeira parcela pelo A do fator em evidência. Menos 70 dividido por 7 vai dar 10. O B com B corta, o A² dividido para A vai sobrar A. Beleza? Uma divisãozinha aí super tranquila. Se você não estiver enxergando dessa forma, você poderia fazer assim, ó. 21 AB², só que isso aqui você teria que fazer a parte, tá? Dividido por 7 é AB, menos 70 A²B, dividido por 7AB, tá? Então, você tem aqui, ó, 21 dividido para 7 vai dar 3. Esse A com esse A corta. B² menos 1B vai dar B. É o valor que nós temos aqui dentro do parênteses. Menos, aqui você vai fazer a mesma coisa, dividir número com número. 70 dividido para 7 vai dar 10. O B com B corta. A² dividido por A vai dar A. Ou seja, 3B, 10A. Que nós temos dentro do parênteses. Isso daí é o que nós chamamos de fatoração por termo em evidência. Como que seria a fatoração por agrupamento? A fatoração por agrupamento ela é decorrente da fatoração por evidência. Tá? A única diferença é que, em vez de um termo só, eu vou ter 2 ou mais. É o quê? Que lá na fatoração anterior, eu tenho um monômio como fator em evidência. Aqui eu já vou ter um polinômio, ou seja, eu posso ter uma estrutura que tem duas parcelas. Por exemplo, eu tenho AB, A mais B que multiplica XY, mais o fator AB que multiplica WZ². Aí, se você observar, AB e AB é o fator que está comum, ó, nas parcelas, separadas pelo sinal de adição. Então, eu coloco esse AB como fator em evidência,
E o que sobrou, eu junto no segundo parênteses. Então, sobrou xy mais wz². Então, eu tenho aqui uma fatoração por agrupamento. Toda vez que eu estiver fazendo fatoração por agrupamento, você vai perceber a presença de 2 parênteses, que vai conter o primeiro, normalmente tem o fator em evidência, e o segundo, normalmente tem os valores que sobraram após você colocar o fator em evidência. Beleza? Na fatoração pela diferença de 2², aí você tem que lembrar o seguinte, ó, que essa fatoração aqui, ela só pode ser utilizada em expressões algébricas que possuem 2 monômios e estes devem estar elevados ao quadrado. Aí, se você lembrar da aula anterior, se eu tenho A mais B vezes A menos B, eu vou ter o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Então, aqui fica bem tranquilo de você perceber que se eu tiver uma estrutura que eu tenho o primeiro fator ao quadrado e o segundo ao quadrado separado por um sinal de negativo, eu posso representá-los como diferença de 2², tá? Aí nós chegamos à conclusão de que 2² podem ser utilizados quando tivermos uma expressão algébrica com 2 monômios, ou seja, tá, que ele é um binômio. Os 2 monômios, eles precisam estar ao quadrado, ou o seu resultado, ele pode ser extraído a raiz quadrada dele, e essa raiz tem que ser exata, e a operação entre eles tem que ser uma subtração, tá? Se for preenchido esses 3 requisitos, então eu posso escrevê-lo na forma de diferença de 2². Por exemplo, eu tenho aqui A² menos 16, tá? Aí você tem que lembrar que esse primeiro valor ele vai estar no lugar do A e esse segundo vai estar no valor do B. O primeiro vai estar no lugar do A e o segundo vai estar no valor do B, tá? Então, para você escrever na forma de diferença de 2², primeiro você vai extrair a raiz quadrada do A e depois você vai extrair a raiz quadrada do B. Beleza? Se as raízes forem exatas, aí você vem e escreve na forma de diferença de 2². Então, aqui nós vamos ter a raiz quadrada de A², que é A, tá? O índice do radical igual ao expoente do radicando, então eu posso cortar. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, o que vai ocorrer? Que eu vou ter, ó, eu tinha A mais B vezes A menos B. Isso aqui tem que ser igual a A² menos B². Então, note, quem está no lugar do A é o próprio A. Então, eu vou ter A mais. Quem estava no lugar do B era o 16. Quando eu calculei a raiz quadrada de B, eu encontrei 4. Então, eu vou ter A mais 4 vezes A menos 4. Isso daqui é o que nós chamamos de fatoração pela diferença de 2². Tá? A mesma coisa aqui, ó. Para resolver esse de baixo, eu teria que tirar a raiz quadrada de 4x² e a raiz quadrada de b². Tá? Então, aqui eu teria a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de x² é x. Então, 2x está no lugar do A. A raiz quadrada de b², eu corto aqui índice com expoente, vai ser b. Então, b é b. Na hora de transformar isso para o produto da diferença de 2², eu vou ter, quem está no lugar do A é 2x, menos o b é b mesmo. Então, eu vou ter 2x mais b, que multiplica 2x menos b. Isso daqui, portanto, é a diferença de 2². Tá?
Aí eu vou trazer aqui mais um exemplo de como que funcionaria essa fatoração, tá? Imagine que eu dei a expressão 9x² menos 81, e o que eu vou fazer? Para mim chegar neste resultado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro elemento e vou tirar a raiz quadrada do segundo. De posse dos resultados que eu vou encontrar na extração dessa raiz, aí eu tenho que lembrar que esse primeiro aqui, esse primeiro resultado, ele é o que nós chamamos de A. Esse segundo resultado aqui, ele é o B. Então, eu vou escrever no formato de A mais B, vezes A menos B. Então, eu vou ter 3x mais 9 e 3x menos 9. Se você colocar o negativo primeiro e o positivo depois, ou o contrário, tanto faz. A multiplicação, ela é comutativa. Então, se ela é comutativa, não tem problema quem vem primeiro e quem vem depois. Beleza? Nós temos um método chamado também de trinômio quadrado perfeito, tá? Esse método de fatoração, ele vai ficar mais claro para vocês quando a gente estiver fazendo a fatoração das expressões de segundo grau. Então, essa maneira de fatorar as expressões algébricas, ela é utilizada, ou seja, ela vai se valer da regra do trinômio quadrado perfeito. Ou seja, para fatorar uma expressão algébrica utilizando esse método, a expressão deverá ser um trinômio. Ou seja, ela tem que ter 3 termos. E formar um quadrado perfeito. Tá? Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês com um formato geométrico. Para ficar mais visível o que eu vou fazer aqui. Mas para compreender melhor esse tipo de fatoração, vamos recapitular o que é um trinômio. Né? Trinômio é uma expressão algébrica que consiste em um trinômio, e esse trinômio tem que ter exatamente 3 monômios. Então, eu tenho aqui, ó, isso é um trinômio, isso é um trinômio e isso é um trinômio. São 3 parcelas separadas por um sinal de adição ou sinal de subtração. Lembrando que essas parcelas, elas podem ser inteiras ou fracionárias, tá? Ou seja, eu poderia ter uma fração aqui pelo meio. Beleza? É importante ressaltar para vocês aqui que nem todo trinômio é um quadrado perfeito. Então, é necessário que você verifique, tá, se esse trinômio ele pode ser escrito na forma de um quadrado perfeito. Vou tomar um cafezinho aqui, pelo menos a vontade era essa. Tá? Aí, veja só. Como é que eu sei que um trinômio ele é um quadrado perfeito? O quadrado perfeito, ou seja, ele é resultado do desenvolvimento de x mais y ao quadrado. Ou seja, eu tenho 2 parcelas distintas. Quando eu elevo o quadrado, ele tem como estrutura resultante o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, mais o quadrado do segundo. Tá? Se não tiver essa estrutura, então ela não é um trinômio quadrado perfeito. Beleza? Esse trinômio do quadrado perfeito é considerado uma forma geral, tá? Ou seja, para você conseguir dizer que aquele resultado, aquela estrutura algébrica é um trinômio quadrado perfeito, você tem que seguir essa regra. Vamos ver aqui um exemplo. Tá? Para que esse trinômio seja quadrado perfeito, ele deve ter algumas características. Primeira, 2 termos do trinômio devem ser quadrados, ou seja, o primeiro tem que ser quadrado e o último também. Beleza? E aí, o termo do meio, ele tem que ser o quê? Resultado, tá? Ele tem que ser resultado do produto entre o primeiro e o último. Só que além de ser o produto do primeiro e do último, tem que ser o dobro. Ih, professor, complicou. Ok. Vamos ver um exemplo. Imagine que eu tenha 9a² menos 12ab mais 4b². Isso é um trinômio quadrado perfeito? Para você garantir que isso aqui é
um trinômio quadrado perfeito, o que você vai fazer? Você vai pegar o primeiro elemento, vai tirar a raiz quadrada dele. Vai pegar o último ou terceiro elemento e vai tirar a raiz quadrada dele. Tá? Lembra que esse carinha que vai resultar aqui, ele é o valor do A. Esse carinha que vai resultar aqui, ou seja, o resultado da extração das raízes quadradas, vai ser o B. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse resultado da primeira raiz e vai multiplicar pelo resultado da segunda raiz, tá? Quando você fizer esse produto, você tem que lembrar que o elemento do meio é 2 vezes A vezes B. Ou seja, eu vou pegar o valor do primeiro, vou multiplicar pelo valor do segundo e vou dobrar isso. Se esse resultado encontrado ele foi exatamente igual ao elemento central, ou o elemento que você não tirou a raiz, então eu posso dizer que essa estrutura algébrica ela é um trinômio quadrado perfeito. Se, porventura, o resultado desse produto de 2 vezes A vezes B ele for diferente ao termo central, ou ao termo que você não tirou a raiz quadrada, então a gente diz que isso não é um trinômio quadrado perfeito, tá? Então veja só, os dois membros desse trinômio têm raízes quadradas, e o dobro delas é o termo do meio. Então ele é um trinômio quadrado perfeito, tá? Se ele é um trinômio quadrado perfeito, aí você tem que lembrar que eu posso escrevê-lo em formato de quadrado da diferença ou quadrado da soma. O que vai diferir vai ser esse sinalzinho aqui da parcela central, tá? Se o sinal da parcela central for negativo, você tem um quadrado da diferença. Claro, verificando a primeira e a segunda, aí a terceira parcela. Tem raiz tudinho e eu consigo encontrar. Se esse sinal da parcela central for positivo, então eu tenho o quadrado da soma. E aí, para escrever, você vai pegar o valor do A, mais ou menos, vai depender disso aqui, o valor do B, e aí eleva o quadrado. Joinha? Então, para a nossa próxima aula, a gente vai discutir a equação do segundo grau, aplicando esses métodos de fatoração, mais precisamente alguns métodos que vão ajudar muito, né? O trinômio quadrado perfeito é um deles, mas não é o único que nós vamos usar. Joinha. Então, agora é com vocês. Eu vou deixar uma atividade para vocês praticarem tudo isso que foi discutido na aula de hoje, tá? Essa lista de exercícios ela vai ser disponibilizada dessa vez ainda nos dois locais, tanto nos grupos como no Classroom. Porém, na semana seguinte, somente no Classroom, beleza? Eu espero que tenha ficado suave para vocês, tá? A nossa aula de matemática, ela vai encerrar aqui, tá? Façam a atividade, não deixem para a última hora, tá? Não deixem acumular atividades, tá? No mais, eu desejo um resto de dia tranquilo para vocês. Se forem sair, saiam de máscara, se protejam, cuide de si, cuide de quem você ama, tá? Faça a sua parte. Quero dizer que para a gente é uma satisfação estarmos aqui, tá? Enquanto tiver remotamente, estaremos aqui para dar o suporte para vocês. Qualquer dúvida, que eu creio que vai ter dúvidas, vocês podem estar deixando na plataforma, tá? Eu sugiro que vocês revisem a nossa aula, que revisem os métodos e que façam outros exemplos, tá? No mais, por enquanto, ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro, beleza? E bora trabalhar!